Qualidades da Igreja de Jesus Cristo, né? Vamos lá. Vamos pensar um pouco nessa manhã sobre esse assunto. À luz de 1 Tessalonicenses. Então, a Dona Maria de Socorro, eu estive visitando, nossa irmã Eni, a Direi, tem mais uma que é a filha da Laurimelli, ela está bem melhor, graças a Deus, mandou aviso, agradece as orações da igreja. Ela ficou um tempo lá no hospital, conseguiu, acho que, entrar na UTI, acho que só na quarta-feira, de quarta para quinta, porque não estava tendo vaga, né? E as plaquetas dela melhoraram, subiram. Eu já perguntei agora para saber respostas mais, mas está melhorando e ela agradece as orações dos irmãos, tá bom? Muito bem, voltamos aí às nossas atividades, né? Estive na Bahia esses dias, com a graça de Deus deu tudo certo. Voltei um pouco doente, mas já me recuperei, era mais alergia mesmo e coisas da viagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, em relação a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós clamamos a tua bênção, a tua graça, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com teu povo, pensando nas tuas coisas. Dá graça nessa manhã, para que aprendamos com os nossos irmãos da igreja de Tessalônica lá no passado, que isso venha reverberar e repercutir também no nosso coração. Nos guia nesse processo, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeira coisa, sobre algumas das qualidades da igreja de Tessalônica, se encontra aí no verso 1, quando ele fala de Paulo, Silvano e Timóteo. Na verdade, Paulo e Timóteo todos nós conhecemos. Silvano, na verdade, Paulo diz assim em outro lugar, em relação à contribuição de Silvano. Porque o Filho de Deus, lá em 2 Coríntios, tá? O Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Olha que interessante. Então, na verdade, estes três foram instrumentos de Deus para contribuir com o avanço do Evangelho na igreja de Tessalônica, mas também foram instrumentos de Deus para contribuir com o avanço do Evangelho aos Coríntios, uma cidade muito difícil, dada a idolatria que existia naquele lugar. O que mostra, logo de cara, que as igrejas elas avançam quando elas têm homens, porque o trabalho não se faz a duas mãos.
homens fiéis. O trabalho se faz a várias mãos. A gente dificilmente vai ver, por isso que Moisés é um cara muito diferente, porque é difícil você ter isso, uma pessoa só contribuindo para o avanço do evangelho em determinado lugar. As frentes são muitas, ok? Lá em 1 Pedro, abra lá sua Bíblia lá em capítulo 5, verso 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que agora o apóstolo Pedro fala de, para não dizer que é reserva de mercado, né? O apóstolo Pedro fala a respeito de Silvano. Por verso 12, 1 Pedro, capítulo 5, verso 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então, na verdade, Pedro reconhece que Silvano é alguém que é chamado como fiel irmão. Veja que interessante. Pedro reconhece a fidelidade de Silvano. Se a gente for, então, lembrar, nós precisamos de homens fiéis, homens tementes a Deus, para contribuir com o avanço do Evangelho em determinado lugar. Dificilmente o Evangelho cresce por uma só pessoa, cresce por várias pessoas, porque as necessidades da igreja são variadas. Tem uma discussão, bem interessante, se você quiser abrir lá em Isaías, capítulo 8, eu vou tentar explicar a importância do temor de Deus na vida desses homens, a contribuição que isso dá para o crescimento do reino. No Leão, eu acho que eu já citei até uma vez isso aqui, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem uma conversa sobre Aslan, acerca dele, onde Susan pergunta assim, ele é perigoso? Se eu encontrar um leão, eu vou me sentir um pouco nervosa. A senhora Beaver responde assim, nervosa você ficará, minha querida, não tenho dúvida disso. E se existe alguém que pode aparecer diante de Aslan sem tremer de medo, ou é mais valente do que ele, ou é mais imbecil. Outra menina, Lucy, interpõe na discussão e diz assim, ele é perigoso mesmo? Ao que a senhora Beaver responde da seguinte maneira, perigoso? Claro que ele é, mas ele é bom. Deus é perigoso, mas ele é bom. Todo mundo que se encontrou na presença de Deus, que errou, Deus corrigiu. É perigoso entre aspas, assim, mas ele corrige porque ele é bom, né? Isaías, capítulo 8, né? Verso 12, essa é a importância, então, de homens de Deus respeitarem as palavras de Deus. Isaías, capítulo 8, verso 12, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao contrário, né? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então, para o povo de Isaías, o que acontece aqui é que existia temores desnecessários. E o povo de Deus não devia ter o mesmo temor que aqueles que não respeitavam Deus tinham. Eram temores diferentes. A gente deve ter, pelo contrário, temor de Deus. Há centenas, tá bom, gente? Centenas de citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. A gente não consegue entender o Novo Testamento se a gente não tivesse o Antigo Testamento. Há centenas. Eu estou dizendo isso porque tem gente que se empolga para querer imaginar que no Antigo Testamento as coisas são completamente diferentes. Mas, na verdade, o próprio Pedro cita este versículo aqui para consolar e guiar a igreja que estava passando por dificuldades a ponto de serem perseguidos e mortos pelo Estado. Então, numa situação de eventual perseguição e morte, onde a vida pode ser tirada, os bens e assim por diante, o que é que nós diríamos à igreja?
uma das coisas que Pedro disse foi evocando a palavra de Isaías, dizendo: temam a Deus, santifiquem a Deus no vosso coração. Veja que curioso. Então, antes de temer ao Estado, a gente deve temer a Deus. Sempre o respeito deve ser pelas palavras de Deus. Esdras tem uma passagem curiosa, não precisa abrir não, mas você pode abrir lá em Êxodo, capítulo 20. Esdras tem uma passagem curiosa, onde o povo faz alguma coisa que não devia, Esdras arranca os cabelos, aquelas atitudes que existiam no Antigo Testamento, e diz o texto que se juntou a Esdras todos aqueles que tremiam diante da palavra de Deus. Normalmente a gente fala, né, lá de Esdras e Neemias, mas a gente não fala das pessoas que juntamente com ele também respeitavam a palavra de Deus. Na prática, o que vai determinar é o tamanho do nosso respeito por aquilo que Deus diz. Êxodo capítulo 20, verso 20, diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor, não temais, para que o seu temor, olha que interessante, é para temer ou não é para temer? Sim, não. Não é para ter o temor equivocado, mas é para ter o temor certo. Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Lembrando que tudo aquilo, eu disse isso ontem, né, tudo aquilo que se repete na Bíblia é algo importante para nós. A qualidade, o atributo de Deus que mais se repete na Bíblia é a sua santidade. Mas a palavra coração, ela se repete tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, juntando as duas por quase 1000 vezes. Veja que curioso. Por quase 1000 vezes. Então, é uma demonstração de que a gente precisa prestar atenção nisso. E aqui ele está, de novo, então, dizendo que é para a gente não temer do jeito errado, mas é para temer do jeito certo. Não é para viver sem temer. Isso não é essa possibilidade. Eu sempre me lembro das palavras de Jesus Cristo quando ele diz assim: não ajunte para vós tesouros na terra, mas ajunte tesouros nos céus. Pergunta: o que é que Jesus Cristo disse que não era possível de fazer? Resposta: não ajuntar. Não ajunte tesouro na terra, mas ajunte no céu. Não dá para viver sem ajuntar em algum lugar. Nós somos criados, por definição, como acumuladores espirituais. Deus fez assim. Se a gente não juntar no lugar certo, a gente não vai não juntar, a gente vai juntar no lugar errado. Então, da mesma forma que sobre Êxodo, não existe a possibilidade de não temer. Ou a gente teme a coisa certa, ou a gente teme a coisa errada. Não existe nenhuma vida que não teme absolutamente nada. Isso é um equívoco, ok? Lá em, olha que interessante, Gênesis, para pais, né? Gênesis, capítulo 31. Isso mostra como a gente deve impactar a vida dos nossos filhos, pelo menos. Gênesis 31. Então, eu estou tentando demonstrar a importância de homens de Deus que temam a Deus para poder contribuir no crescimento do Evangelho na igreja, que foi o caso de Tessalônica com Paulo, Timóteo e Silvano, tá bom? Gênesis capítulo 31, verso 42, ele diz assim: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. É engraçado que ele chama de o temor de Isaque. Quando ele faz referência ao Deus de seus antepassados,
É o Deus que Isaac temia. Mas ele diz também, lá no verso 53, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. Legal. Como é que era o nome do Deus do pai de Jacó? Temor de Isaac. Interessante. Como é que os nossos filhos enxergam como nós nos relacionamos com Deus? Certamente, eu vou abrir aspas aqui, e eu só falo isso abrindo aspas mesmo, né? Porque existe uma referência como é que é o psicanalista lá? Freud, onde ele diz assim, se Deus existe, eu acho que ele não existe. Isso é Freud, não sou eu não, tá? Se Deus existe, e um dia eu vier me encontrar com ele, é possível que eu tenha mais queixas dele do que ele de mim. Fecha aspas. Eu não falo isso nem brincando. Isso deixou de temer a Deus faz muito tempo. Quando a gente deixa de temer a Deus, sai coisas como essa de pura insensatez da nossa boca. Pois não? Deus, na verdade, Deus não existiria. Deus é. Existe, assim, entre esses dois verbos, existir e ser. Em relação a Deus, eles falam que ele é. Ele não existiria, porque ele não tem começo, meio e fim. Ah, tá. Então, são, às vezes, preciosidades da língua, né? Mas existem coisas da criação que a gente não consegue atribuir a Deus. Por exemplo, aprendizado. Para a gente é 1, 2, 3, 4. Deus não aprende, Deus sabe. Eu nem sei como é que é isso, entendeu? Mas isso não significa que ele não existe em si. Ele existe numa ordem diferente da nossa. Por quê? Porque para nós é derivado, para ele é originário. Então, como para a gente não é originário, Jesus se utiliza dessa argumentação, né? Sem mim nada podeis fazer. A gente tem que estar ligado, literalmente, àquele que tem a vida verdadeira. Então, é ele quem é a origem de todas as coisas. Tiago diz que ele habita em luz imarcessível e cheia de glória. Essa luz imarcessível é uma luz que ninguém pode chegar perto. Os anjos falam lá em Isaías, Kadosh, 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 que nem tem tradução, né? Que é santo, santo, santo. Mas o que é que os anjos veem? Tem até uma música, eu acho belíssima aquela música. O que é que os anjos veem que os fizeram, sem pecado, tampar os olhos porque não conseguiam ver o trono do Senhor dos Exércitos? Nem anjos não caídos, que nunca experimentaram pecado, não eram capazes de olhar para o trono sem colocar duas asas sobre seus olhos. Veja que interessante. Então, existe uma qualidade de Deus, que esse é o erro primário dos teístas abertos, que são chamados de frioilistas, né, os teólogos da abertura de Deus, que entrou década passada aí para um camarada de uma igreja, não vou falar porque está gravando aqui, mas de uma denominação grande, e hoje ele está abraçando ideias absolutamente estranhas. Ele começou aí sofrendo essa influência americana, onde tentava tratar Deus na mesma categoria que os seres humanos. Esse é o grande erro do ser humano. Deus não está na mesma categoria nossa. Cuidado com isso. Toda vez que a gente vai falar de Deus, Deus está numa categoria diferente. Então, músicas, por exemplo, ninguém explica Deus. É mais ou menos. E eu não consigo explicar, mas ele consegue se explicar. Então, por isso que a religião cristã, judaico-cristã, é a única no mundo que é uma religião revelada. Por quê? Porque, de fato, eu não consigo falar sobre Deus, mas ele consegue falar sobre ele. Então, eu só consigo falar sobre Deus dentro daquilo que ele mesmo falou sobre ele, exatamente. Por quê? Porque as qualidades são completamente diferentes, tá bom? Então, nesse sentido, Deus de fato existe, mas desde que a gente entenda que é numa categoria diferente, porque ele não aprende,
ele não está dentro do tempo. O tempo é uma criação, que senão seria divino, né? Tenta falar de Deus sem advérbio de tempo. Você não consegue. Antes do antes. Então, antes do antes não tinha antes, porque o antes foi criado depois. Veja que interessante, né? Então, a gente nem consegue. Mas tinha um tempo em que o tempo não tinha e o antes e o depois não tinha, mas naquele lugar que, no mínimo, faz contraste com o tempo, Deus estava lá. Seja lá o que isso significa, eu não sei exatamente, porque eu sou criação e eu não consigo. E no céu, essa é uma das, às vezes, sensações erradas, que a gente vai ver Deus como Ele é. A gente vai ver Deus como Ele é, mas a gente não vai se tornar Deus. Então, mesmo no céu, eu nunca vou saber tudo sobre Deus. É impossível isso. Se eu souber tudo sobre Deus, eu virei Deus. Não dá. Então, no céu, Deus vai continuar sendo infinito, e no céu a gente vai continuar sendo finito, sem pecado, mas finito. O que significa que 1 setilhão de anos, eu estou chutando aqui, né? 1 setilhão de anos, aí, um quinqualhão de anos, Deus vai falar coisas sobre ele que vai me surpreender. Porque o que está registrado na Bíblia só está registrado para a gente chegar até o céu. Então, o que está registrado na Bíblia não é toda a vontade de Deus, é impossível. Se o próprio Jesus Cristo, com 3 anos de ministério terreno, tudo que fosse registrado não caberia nos livros, você imagina toda a vontade de Deus. Então, só foi registrado, selecionado aquilo que é suficiente para a gente chegar lá. Chegando lá, meu amigo, seja bem-vindo, a biblioteca vai se abrir do Nárnia espiritual e tem uma grande quantidade infinita de informações para a gente aprender sobre Deus. Nunca nós saberemos tudo sobre Deus. Portanto, no céu, a escola dominical continua. Aqueles que se empolgaram, né? Para nós é mais sofrível hoje o aprendizado. Para lá vai ser muito mais tranquilo o aprendizado. Então, a gente vai continuar aprendendo eternamente. Quem entende isso errado é quem justamente tira a distinção entre Deus e o ser humano e aí começa a encontrar como se os dois fossem no mesmo patamar de igualdade. Isso é um erro, é um equívoco absoluto. Tá bom? Então, ele existe, mas numa ordem diferente. Ok? Ajudou? Ok. Jeremias, capítulo 10. Então, Gênesis, né, só mostrando que a importância de nós temermos para que os nossos filhos... Já pensou que alegria seria o meu filho dizer: quem que é o Deus, o seu Deus? Como é que é o Deus de seu pai? É o temor do meu pai. É uma coisa bonita isso. Por quê? Porque se tem alguém que meu pai respeita, os nossos filhos deveriam dizer, é Deus. Isso é bonito. A gente jamais deve perder isso de vista. E isso traz impacto tanto no temor quanto na falta de temor. Ok? Jeremias capítulo 10. Os ídolos, a gente vai falar um pouquinho dos ídolos lá, porque é um impacto que repercutiu da presença de Paulo, Timóteo e Silvano na igreja de Tessalônica. Verso 5, desculpa. Jeremias 10, verso 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. E aí ele vai fazer descrição a respeito de Deus. Então, se tem alguém que a gente deve temer, deve ser exclusivamente a Deus. Temer ídolos é uma insensatez absurda. Entretanto, por incrível que pareça, a igreja incorreu nesse problema várias vezes de temer mais a ídolos do que a Deus. E de construir, inclusive, os seus próprios ídolos. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Deixa eu só ainda terminar sobre a importância do temor, tá bom? Deixa eu só conferir aqui. Exatamente. Deuteronômio capítulo 6, abra lá, por gentileza. Deuteronômio 6. Para que a gente não tenha uma falsa ideia de temor. Deuteronômio capítulo 6, verso 24. A palavra de Deus diz assim: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Olha só. Então, temer a Deus é para o nosso perpétuo bem. Veja que o argumento que as pessoas fora do ambiente eclesiástico falam
é que temer a Deus é para o nosso mal. Né? Sendo que, nós estamos em Deuteronômio, né? Sendo que, lá no capítulo 4 de Deuteronômio, só aproveitando que eu estou aqui, pode abrir Deuteronômio 4, né? Para o nosso perpétuo bem. Deuteronômio 4, não é isso que a Bíblia fala sobre como as pessoas enxergariam a cada um de nós que obedecêssemos os mandamentos de Deus. No verso 6 de Deuteronômio 4, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente, este grande povo a gente sabe inteligente. Porque eles iam habitar no meio de Canaã lá, que tinham outras nações, né? Então, as nações, quando viriam o povo de Israel obedecer a Deus, eles diziam: esse povo a gente sabe inteligente. Por quê? Verso 7. Que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que hoje vos proponho. Então, tanto proximidade quanto justiça é algo que até mesmo quem não faz parte do povo de Israel reconheceria que existe nos estatutos de Deus. Então, é uma bênção temer a Deus para o nosso perpétuo bem, para que Deus fique perto de nós e a gente acabe aproveitando disso. No Salmo 128, pode abrir lá. Salmo de número 128. Eu confesso que eu tenho uma ideia um pouco diferente, então, pelo menos do que é comum sobre temer a Deus. Parece que o que a gente não pode temer a Deus, a gente deixa de temer o que não é digno de ser temível. A gente evita temores desnecessários e a gente faz o bem para nós e para a nossa casa. Salmo 128, verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Toda hora que eu olho, veja, eu estou no Antigo Testamento. Aquilo que as pessoas, entre aspas, dizem que Deus é um Deus de ira, mal, ruim, cruel. É cruel, mas ninguém fala que o povo não ouve aquilo que Deus está dizendo para o nosso bem. Então, a crueldade não está em Deus, que fez o homem, sustenta o homem e que tem da parte do homem a ingratidão de tudo aquilo que ele recebe. Não me parece que isso seja crueldade. E que avisa com muita antecedência e com muito tempo de que, caso não haja correção, ele vai tomar uma atitude. Isso não me parece crueldade é o outro que não está querendo ouvir e desprezando de maneira absolutamente consciente e displicente quem Deus é, tá bom? Então, temer a Deus é uma bênção, não é algo ruim. Voltando para, então, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo, Timóteo e Silvano, homens como Silvano, fiel a Deus, fiel ao irmão, e que contribuíram com o crescimento da igreja de Tessalônica. Essa é a primeira coisa que é importante. A segunda coisa, tem várias delas aqui, mas ele diz aqui no verso 6, vos tornastes, Paulo, Timóteo e Silvano, falando da igreja de Tessalônica, imitadores nossos. É curioso porque normalmente a gente fala de Paulo, né, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, mas ele fala imitadores nossos. Então, eles imitaram a Paulo, Timóteo e Silvano. E a igreja de Tessalônica imitou a Paulo, Timóteo e Silvano naquilo que cada um era digno de imitação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não precisa, Deus fez cada um de nós com as suas qualidades, com as suas benesses, e Ele vai abençoando e dando as suas características à igreja através de várias pessoas. Então a gente tem que olhar aqueles que são dignos de serem imitados e imitar. É simples assim. A gente não precisa fazer uma pessoa tipo soldadinho de chumbo, né? Isso é estranho para mim, como se fosse todo mundo olhando para uma pessoa só. A gente deve olhar para aqueles que estão olhando para Cristo. E aquilo que é digno de imitação nessas pessoas, a gente deve imitar. É simples assim.
E a igreja de Tessalônica cresceu porque ela olhou para estas qualidades desses homens e isso aqui eu vou imitar, isso aqui é bom, opa, isso aqui é interessante. Note que interessante que toda vez que a gente vai falar de alguém, a gente fala das dificuldades. Eu sei que existem dificuldades nos seres humanos, nós não estamos prontos, mas eu também não posso negar a graça de Deus na vida de seres humanos, mostrando o avanço do reino de Deus no coração de determinadas pessoas, que parece que é um avanço acelerado. No mínimo, é um avanço diferente. Isso não é um equívoco. Lá no Antigo Testamento, quando foi distribuir entre vários líderes, quando o sogro de Moisés falou, ele disse, então, coloca lá capitães de 100, de 50, de 10. Então, capitães de 10 com as suas qualidades, capitães de 50 com as suas qualidades, de 100 com as suas qualidades, e todos eles dignos de serem imitados. Todos com suas limitações e todos com o benefício de serem imitados. Olha que interessante, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente tem uma tendência de guardar o que é ruim e tem uma dificuldade de guardar o que é bom. Você já notou isso? 3 João, capítulo, 3 João, verso 11. Olha que interessante. Falando naquela carta lá, 3 João, eu poderia dizer 1:11, né? Seria mas só tem um capítulo, né? Beleza, verso 11, né? Gaio, e tinha Diótrefes. Gaio, um camarada, verso 5, procedes fielmente naquilo que praticas. Verso 6, bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Gente que estava sendo perseguido pelo Estado, saía da sua cidade, ia para outra cidade sem nada. E tinha irmãos que acolhiam essas pessoas, como Gaio, por exemplo, acolhia para ajudar esses irmãos que estavam em trânsito. Okay? E aí tinha um camarada chamado Diótrefes. Versos 9, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, João escreveu, e Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não dá acolhida, rejeita, né? Por isso, eu vou aí, falheis lembrado das obras que ele pratica, né? Era um camarada que tinha seus equívocos. Mas o verso 11, ele diz, amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Isso é o que é importante para nós. Você tinha Gaio e você tinha Diótrefes na mesma igreja. Olha que curioso. Ele não diz que ele vai expulsar Diótrefes, mas ele vai dizer, Diótrefes, você está errado em fazer isso, porque você não está dando acolhida naqueles que precisam. Ele diz, imitem não o que é mal, senão o que é bom, e aquele que pratica o bem procede de Deus. Então, se tem alguém praticando o bem, imite aquele que está praticando o bem, simples assim. Mas, dentro da mesma igreja, a gente precisa entender isso. Você vai ter Gaio e Diótrefes, acontece. Não só Gaio e Diótrefes, eu nem estou falando que Paulo, Timóteo, Silvano, alguém é Gaio, alguém é Diótrefes. Acho que não. Todo mundo ali é Gaio, né? Mas o que eu estou dizendo é que você pode ter contrastes assim, positivo e negativo, e você pode ter paletas de cores dentro do positivo. Ajuda? Você pode ter graus diferentes, nuances diferentes de obediência. Imite o que é bom. Olha o que é mal e diz, isso aqui eu não quero para a minha vida. Falta de temor, estou fora. Tem gente que fala coisas que você notadamente percebe que tem falta de temor, estou fora. Esse aqui é interessante, esse aqui tem um outro grau que eu não tinha percebido, esse aqui tem uma outra coisa que... E a gente começa, entre nós, a ter uma facilidade de convívio se a gente sabe o que esperar dentro de nós. Inclusive, levando em consideração que uma das expressões que me ajudou muito, mesmo com toda a dificuldade que eu tenho na igreja, não nessa igreja, em qualquer igreja, tá bom? Com a igreja de Cristo, né? E ela comigo, todo mundo com todo mundo, né? É que às vezes a gente tem uma expectativa nivelada. Como eu andei para lá, para a Bahia, lá, nossa, tem umas plantações de soja lá nervosa lá, hein? Meu amigo, você olha assim, onde a vista não alcança, tudo igualzinho assim. Então, a igreja não é assim. Por quê? Porque nem todo mundo foi plantado na mesma época. Todo mundo que foi plantado na mesma época não brotou na mesma época. Todo mundo que brotou na mesma época não progrediu do mesmo jeito, e todo mundo que progrediu do mesmo jeito não se mantém da mesma maneira. Então, dentro da paleta de cores positiva,
O Salmo de número 1 diz que no devido tempo dá o seu fruto. Então, eu preciso olhar para a igreja não como uma plantação de soja, tudo igualzinho, porque quem fizer isso não consegue se manter na igreja, ou fica azedo. Por quê? Porque entre nós está assim, ó. Uns mais, uns menos. Às vezes a gente está mais espiritual, às vezes está menos. Às vezes tem vontade de vir na igreja, às vezes não tem. Às vezes você parece que você acordou e Deus está te ouvindo. E tem semanas que parece que você acordou e, bicho, será que eu sou salvo? Né? Que você fala assim, meu Deus, parece que eu estou longe, está tudo errado, tem uma coisa estranha. Tem vezes que na igreja parece que tudo flui, tem vezes que nada flui. Você fala, meu Deus do céu. Então, a igreja é uma verdadeira plantação disforme e não igualitária. Essa sensação de igualdade vai quebrar aqueles que assim pensarem. Isso não se sustenta na prática da igreja, porque o que você vai encontrar são graus variados, ok? Mesmo entre Paulo, Timóteo e Silvano. Dos três, o mais conhecido é Paulo. Deu contribuições que Timóteo e Silvano não deram. Mas Timóteo deu contribuições que Silvano não deu. E Silvano deu contribuições que Paulo e Timóteo precisavam. Interessante, né? Mas o mais conhecido deles foi Paulo. Veja, tem graus diferentes, irmãos. Do mesmo jeito que a gente fala, esse irmão aqui, acho que nem Satanás não quer. Esse irmão que eu estou falando assim, essa pessoa assim, né? Essa pessoa que nem Satanás não quer, de tanta maldade, não tem gente assim que parece que... Acho que a polícia deve ver muito isso, né? Gente que aspira a maldade, velho, que você olha assim, é a encarnação do mal. Todo mundo é assim? Não. Então, do mesmo jeito que existe graus de afastamento, existe graus de aproximação. Pois não? Pega o microfone lá para ele, para todo mundo ouvir a pergunta. E mesmo Paulo teve que conviver com espinho na carne. Exatamente, boa. Mesmo Paulo. E que, praticamente, eu acho que o lugar que é citado espinho na carne ali, só tem duas explicações que seriam os olhos ou a perseguição. Como no lugar em que é falado, ele fala logo depois da perseguição, eu acho que foi a perseguição, o espinho na carne, porque ele não teve paz. E Jesus Cristo falou para ele, né? Você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Não é sofrer pelo meu nome. O que significa dizer o seguinte, eu vou só abrir aspas aqui sobre sofrimento, né? Às vezes a gente sofre por fazer o que é errado. E às vezes a gente sofre por fazer o que é certo. Fazer o que é certo não vai eliminar o sofrimento obrigatoriamente. Ele vai eliminar sofrimentos desnecessários. Por quê? Porque tem gente que fica espantado. Como é que eu estou fazendo tudo certo e nem tudo dá certo? Porque fazer tudo certo não é sinônimo de tudo dar certo. Onde as portas vão se abrir, o mar vermelho vai se abrir e a gente vai passar no meio dele. Às vezes você faz tudo certinho e toma bomba de todo lado, como Paulo, por exemplo. É um bom exemplo disso, ele fez tudo certo. E tomou bomba de todo lado. Humanamente falando, quem olhasse para Paulo e dizia, meu Deus do céu, velho, você tem uma pombagira do seu lado, né? Para você trancar a rua aí, porque, caraca, vai sofrer assim em outro lugar. Você deve ter falando alguma coisa errada, você deve ter feito alguma coisa errada. Ele fez alguma coisa errada? Não. Veja que interessante. Agora, às vezes a gente sofre por fazer coisa errada? Sim. Por isso que Pedro diz, sempre quando eu vou sofrer, eu prefiro sofrer por fazer a coisa certa do que a errada. Mas às vezes a gente faz o errado, beleza? Muito bem, então a igreja está imitando aquilo que deve ser digno de imitação. É interessante que em Efésios, não precisa abrir não, deixa eu seguir aqui. Efésios ele diz assim, sede imitadores de Deus. Então, se tem alguém que a gente deve imitar, é Deus. Tem dois seres pessoais, duas categorias de seres pessoais que a gente deve imitar. Deus e os anjos. Depois, os seres humanos naquilo que eles são dignos de imitação. Por que eu estou dizendo isso? Se o mundo inteiro se perder, se Deus continua sendo quem Ele é, olha para Deus, porque a gente tem que ser imitador dEle. Deus mudou? Não. Então você não muda e segue a vida. Então a gente tem razão para se perder, mesmo que a impiedade aumente ao nosso redor? Não. Segundo, a oração do Pai Nosso seja feita a sua vontade, assim na terra como a sua vontade é feita no céu.
É uma citação do Salmo 103, mostrando que a vontade de Deus, no Salmo 103, é executada de maneira perfeita pelos seus anjos celestiais. Então, Deus manda o anjo fazer, o anjo faz. É simples, não tem... Agora, eu não posso ir depois do almoço? Nossa, que nervoso, hein, velho? Não tem essa conversa entre Deus e os anjos. Deus mandou, ele faz e pronto. Ok? Até esse argumento é usado pelo anjo Gabriel quando ele vai falar com Zacarias. Será que Deus ouviu mesmo a minha oração? Você fala, bicho, você está achando que eu estou falando com quem? Eu sirvo diante do Deus Altíssimo. Não é assim não, bicho. Senão eu nem estaria lá na presença dele. Você está de brincadeira comigo. Então, voltando para a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade na terra, assim como a sua vontade é feita no céu pelos anjos. Então, do mesmo jeito que os anjos obedecem a Deus, nós também temos que obedecer a Deus. Então, nesse sentido, tem duas categorias de anjos, desobedientes e obedientes. Judas faz menção dos anjos desobedientes que estão sendo reservados para o quinto dos infernos. Então, você quer imitar eles? Não, então cai fora. Então, só sobrou os anjos obedientes. Então, enquanto tiver anjo obediente, ainda que não haja seres humanos obedientes, eu posso me perder? Não. Preciso me perder? Não. Tenho o estímulo necessário para continuar? Tenho. Por quê? Deus continua sendo quem Ele é e os anjos não caídos continuam sendo quem são. Para depois nós chegarmos na imitação. Veja que, para alguém tirar um filho de Deus do caminho dele, meu amigo, entendeu? Eu não estou dizendo com isso que a gente não passe dificuldades no nosso convívio, blá, 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 tudo isso. O que eu estou dizendo é que para tirar do caminho de Deus, só se você deixar de temer a Deus. Só isso. Se você continuar temendo a Deus, e Ele continua sendo quem Ele é, e os anjos continuam sendo quem são, ainda que eu não tenha ninguém na minha volta obediente a Deus, eu vou continuar sendo obediente a Ele. Eu tenho o estímulo que eu preciso para continuar. Mas Deus é tão bom que Ele nunca deixou na história da humanidade, a humanidade, mesmo em períodos escuros, com seres humanos somente desobedientes. Quando isso foi acontecer, Ele matou os seres humanos. Sempre que isso acontece, que vai abafar a semente de Deus, Ele acaba com os seres humanos. Em qualquer lugar funciona assim. Foi no início do mundo, a maldade era continuamente o mal no coração do homem, e aí quem se salvou? 8. E dos outros tinha 2 perdidos lá ainda, né? Mas vamos colocar 8 ali. Foi esmagar aquela semente e ele falou, vou acabar com todo mundo. Sodoma e Gomorra, não, mas não tem ninguém justo. Se tiver 50, se tiver, dá um nome. Não tem. Se tiver 30, dá um nome. Não tem. 20, não, tem um. Não, então vaza, irmão. Só faz. Cai fora que eu vou matar todo mundo. Acabou com todo mundo lá. Sobrou 2, 3 da cidade. E diga-se de passagem, ele diz assim, olha que interessante. Eu posso ir para a cidade de Zoar? Lembra disso? Posso ir para a cidade de Zoar? Por que ele queria ir para a cidade de Zoar? Não era para zoar. Era porque a cidade era pequena. Curioso isso. E, portanto, na mentalidade dele, Deus estava preocupado com as grandes cidades e não com as pequenas cidades. Com os grandes problemas, mas não com os pequenos problemas. E, na verdade, não é assim. Tá bom? Então, nesse sentido, mesmo que eu tenha Deus continuando igual, os anjos igual, e seres humanos como Paulo, Timóteo e Silvano, cada um dando a sua contribuição em graus diferentes, o que eu devo fazer? Me concentrar naquilo que é bom. Aquilo que é ruim você joga fora. Então, preste bem atenção no seu coração. Se você começar a ficar amargo, você pode ter certeza que dentro de você está guardando alguma coisa que não foi boa. Aquilo que não foi bom tem que ser jogado fora, irmão. Tem um termo na Bíblia, só aparece uma vez, anakaino, né? Renovai-nos no espírito do nosso entendimento. Uma das grandes falhas no exercício do nosso cristianismo é a dificuldade de renovação da mente. Você precisa fazer alguma coisa para purificar sua alma, né? Tomar um banho de sal, botar uma roupa branca, você tem que fazer alguma coisa, mas você precisa se renovar por dentro. Porque se a gente não se renovar, a gente acaba guardando para pior de nós mesmos. Já que Hebreus diz que a gente deve se desvencilhar do pecado e do peso, olha que curioso, que tenazmente nos assedia.
É impressionante como todos nós somos como que verdadeiros abelhas, né, que vão segurando pólen. A gente é um chupim, a gente vai guardando as coisas. Você tem que ir guardando e soltando, guardando, soltando, guardando, soltando. Isso aqui é bom. Guardando, soltando, guardando, soltando, guardando, soltando. Isso aqui eu preciso. Guardando, soltando. Opa, isso aqui vale ouro. Opa, guardando. Isso, a vida cristã, ela só tem sucesso se a gente tiver esse tipo de postura. Guardar e soltar. Se você só for daqueles que guarda, você vai guardar muita tranqueira na sua alma. É só olhar para dentro de casa. Tem gente que tem dificuldade de jogar fora a tranqueira, coisa que não presta. Tem gente que tem dificuldade. Eu acho que eu usei esse exemplo um tempo atrás, numa cidade do Paraná, a prefeitura teve que ir lá para tirar com um caminhão. Tiraram, se eu não me engano, foi de 7 a 10 caminhões lá de lixo. E o caminhão da prefeitura, o cara não precisava pagar nada. Mas ele não queria deixar. Aí foi a polícia lá, com mandato, por causa de dengue e tudo aí que está aí. Pois o cara com mandato, eu vi que passou na televisão, o cara pegou o mandato na frente do policial e rasgou na frente do policial, porque ele queria ficar com lixo. Ele teve que ir preso para a polícia de graça não é porque a gente paga imposto, né, mas de graça, ir lá tirar quase não sei quantas toneladas de lixo da casa do camarada. O cara estava brigando para manter dentro da casa dele lixo. Tem histórias na época da guerra. Uma história triste, né? Mas é uma história de 2 filhos de médicos que, no final das contas, eles foram sentindo o cheiro e, para entrar na casa, eles tiraram mais de 20 toneladas de lixo, de jornais. É porque eram uns irmãos filhos de médico, na época, que um foi morto no vômito. E o outro era cego, e ele estava guardando durante anos os jornais para que, na eventualidade de 10 anos depois, o irmão dele recuperar a cegueira, se recuperar da cegueira, ele se atualizar com os jornais. Então, eles foram mortos no vômito. E tiveram que pegar, para ter acesso aos corpos, mais de 20 toneladas de lixo. Isso somos nós, irmãos. A gente acumula lixo. Morre com mosquito, mas mantém o lixo. É impressionante. A dificuldade que a gente tem de chegar em casa e dizer, hoje eu vou fazer uma limpeza, o que não presta eu vou jogar fora. Nossa, mano, você já sabe que vai sobrar para alguém na história, algum desconforto vai rolar. Por quê? Porque a gente não gosta de jogar as coisas fora. Mas presta? Não, mas eu estou guardando para que, quem sabe, daqui 10 anos... Vixe, impressionante. Ser precavido é uma coisa. Isso aí não tem nada de precaução, tá bom? Então, é importante a gente renovar. Deuteronômio, capítulo 6, isso é importante. Opa. Deuteronômio, não, desculpa, Hebreus, não é Deuteronômio, é Hebreus, eu falei errado. Pensei uma coisa e falei outra. Hebreus, é isso. Hebreus, capítulo 6, verso 11, diz assim, desejamos, porém, para a galera lá que está morrendo, né? Cada um continue de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Verso 12, se a gente não fizer isso, mostrar até o fim a mesma diligência, para que não vos torneis indolentes. Indolentes aqui é notroi, né, que é a palavra para preguiça, lazy, e ele se repete, isso aqui geralmente é a liderança da igreja que está cometendo, lá no capítulo 10 ele fala a mesma coisa, para que a gente não se torne indolentes ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas. Como é que a gente se torna imitador daqueles que pela fé herdaram as promessas? Verso 11, continuando, mostrando até o fim a mesma diligência. Por quê? Porque aqueles que a gente vai imitar mostraram até o fim a sua diligência. Foi isso o argumento que Tiago usou quando os camaradas estão sofrendo por terem seus salários presos, e ele diz assim, olha, cuidado, porque cuidado porque vocês podem passar de acusadores a réus.
Porque tinha gente ali guardando o salário dos caras de jornada diária, por 5 dias, 7 dias. Então, o argumento deles de ter seu salário preso estava correto. Pô, os caras estão prendendo meu salário, mas só não fala demais que você vai virar réu. Então, aí ele diz assim, olha para o fim que Deus deu a Jó. Olha que interessante. Olha para a paciência dele. Olha como é que ele herdou as promessas, sendo perseverante até o fim. Então, veja que o meu ponto, a gente sempre vai ter gente para imitar, gente boa para imitar. Eu pergunto simplesmente para nós, quem você está imitando? Alguém consegue olhar para você e lembrar de quem você está imitando? Entendeu? A gente está imitando alguém. Alguém consegue olhar para você e ver quem que você está imitando? Do jeito que você está fazendo? Eu fico imaginando que deve ter gente que deve estar sendo imitado, que age diferente do que a gente age, por exemplo, talvez mais fiel, e a gente disser assim, não, eu estou imitando você. Eu? Assim? Você está imitando, sei lá, 10% do que eu estou fazendo, porque se estivesse imitando o que eu estou fazendo, você não estava desse jeito. Eu não faço isso que você faz. Bora? Acelera? Percebe? Então, quem a gente imita, mostra para onde nós vamos. A gente deve imitar aquilo que as pessoas têm de bom. Por isso, a gente deve ter bons modelos. E existem bons modelos? Desde que a gente entenda que são uma paleta de cores, com graus de santidade diferente, e que eles vão ter coisas boas a serem imitadas, sim, nós temos. Porque senão a gente fica assim, não, perfeito é só Deus. Beleza, então imita Deus, porque a Bíblia está mandando imitar Deus. Para mim não tem problema nenhum. Mas Deus coloca a gente para a gente imitar, não tem dúvida. O problema é que talvez a gente repouse os nossos olhos em quem não deveria, ou a gente repousa os nossos olhos em quem deveria, mas nos lugares errados. Porque todos nós, eu me lembro nas minhas andanças por aí, alguém disse assim, num concílio, não fui eu não, tá? Mas foi num concílio famoso aí, alguém disse assim, estava candidato, né? Alguém falou assim, gente, olha, de fato eu sou pecador, mas o pecado que o pessoal vai achar em mim, ele só vai conseguir achar se for usar com lupa. O cara falou isso no concílio, velho. É muita coragem, né, bicho? Só com lupa vai achar o erro do cara. Pelo amor de Deus, né? Então, ninguém está querendo ser perfeito, mas a Bíblia fala de repreensibilidade. Como é que você deve julgar a vida de qualquer pessoa? É pelo histórico. Não tem, se não for assim, irmãos, a gente vai cometer um monte de injustiça. Deus diz a Salomão, eu conheço Davi, seu pai. Por causa de Davi, a surra eu não vou te dar. Veja. Interessante, né? Jesus diz sobre João Batista. Jesus era comilão. Vivia em festa, tarará, segundo as acusações. Segundo as acusações, Jesus era comilão. Segundo as acusações, né? E o João Batista, segundo as acusações, era certinho demais. Era todo azeitinho, não se envolve com ninguém. Então, Jesus diz assim, eu conheço João Batista. Esse que vocês estão falando aí, eu conheço a história dele. E a gente sabe que existem prós e contras, tem outro nome. Como é que fala aí? Me ajuda aí, na Constituição. Esqueci o nome agora, não sei se você lembra aí. Como é que é o nome? E atenuantes, exatamente. Existem agravantes e atenuantes. Cuidado para você não pegar o erro de alguém e dizer, pá! Então, quando você pegar o erro de alguém, primeira coisa que você precisa fazer, atenuantes. Diminua o peso, senão você vai colocar um peso que não existe. Mas é um erro. Mas calma. Qual é o atenuante? Deixa eu entender. Você vai somando e tirando. Qual é o agravante? Você vai colocando. Então, diante do atenuante e agravante, você consegue mais ou menos encontrar qual é o peso que você vai colocar sobre determinada pessoa. Tá bom? Por quê? Porque senão a gente, na hora de imitação, a gente vai ter muita dificuldade, porque a gente vai achar que não tem ninguém digno de ser imitado. Eu uma vez sofri uma acusação como essa, uma acusação equivocada, onde a pessoa disse assim, eu aceito ser corrigido, não foi por aqui não, foi por aí, lá em Marte, lá.
eu aceito ser corrigido, mas desde que você e o conselho não tenham erro nenhum. Se tiver um erro, eu não aceito ser corrigido. Eu falei, bicho, se for nessa, quem que consegue corrigir alguém? Explica para mim. Isso não tem nada, isso não tem Bíblia de nenhuma, isso aí. Isso é só a pessoa tentando justificar um erro. Não dá. Todos nós temos, aquele que não tem pecado é mentiroso, é verdade, Deus não está dentro, a gente sabe disso, mas nem por isso não há atenuantes e agravantes, graus de santidade e assim por diante. Tá bom? Então, voltando lá para 1 Tessalonicenses, a gente sabe de uma qualidade de pessoas que temem a Deus, uma outra qualidade, a igreja deve imitar, deve aprender a imitar. Eu gastei tempo nisso para a gente entender que eu preciso imitar alguém. Existe alguém digno de imitação. Existem graus de santidade. E quando eu for colocar o peso, coloca atenuante e agravante, fica mais fácil para você lidar, e aquilo que é lixo você joga fora, porque senão você não consegue andar. Tá bom? Verso 6, finalzinho, com a alegria do Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, abra lá. Com a alegria do Espírito Santo. Isso aqui é importante. Eu vou terminar 11 horas, tá bom? Capítulo 14, verso 17, na discussão entre irmãos, ele diz assim, cara, quando você entrar numa discussão, lembra do seguinte, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Lembrando que o fruto do Espírito é amor, é interessante, né? Justiça é a justiça de Deus, paz é a paz que excede todo entendimento. Onde tem justiça de Deus e paz que excede todo entendimento, tem alegria. Onde tem tristeza é porque não tem paz e não tem justiça de Deus. E na justiça de Deus tem que ter renovação, tem que ter a cruz de Cristo e assim por diante. Porque se for a ferro e fogo, irmão, a ferro e fogo, o que vai acontecer no meio da igreja é, se tem uma parte do seu corpo que está errada, arranca fora, que é melhor entrar maneta no reino dos céus do que o corpo inteiro no quinto dos infernos. Então vai sobrar só familiares, a mãozinha chegando na igreja, os crentes, um monte de mãozinha chegando na igreja, se for descer pão, você não consegue cortar a própria mão. Não vai sobrar ninguém. Por isso é que a justiça é a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Horrível coisa cair nas mãos do Deus vingador. O que a gente deve fazer? Confiar que Deus é o nosso vingador. Quantas das coisas nós conseguimos jogar fora porque diz, Deus, Senhor, tem um negócio aqui que está ruim, mas eu vou colocar isso nas tuas mãos. Quem é que tem resposta das orações por colocar questões que incomodam nas mãos de Deus e esperar Ele colocar a mão na situação? Fala para mim aí. Veja que curioso. Talvez a gente experimente pouco do poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz isso. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta confiando que Deus age nos dias de hoje. Não é no céu e nem só na cruz. É hoje. Nem só sustentando e dando ar e comida. É agindo em causa dos seus filhos. A gente tem que aprender a dizer, Senhor, tem uma situação aqui que não está legal, mas eu quero entregar nas suas mãos. Põe a tua mão e me ajuda a continuar temendo ao Senhor e confiando em ti. E bora. E vamos andar. E você vai... Desculpa. Você vai ver Deus agindo, intervindo em circunstâncias. O problema é que parece que a gente... tem um texto que Paulo diz assim, respeitando o limite da esfera da atuação de Deus. Parece que a gente não deixa Deus ser Deus. Solte na mão. Tinha uma música que a gente cantava muito, né, Jonas? Lá. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Solte, irmão. Você pode ter certeza que onde existe tristeza, alguém está segurando o que já deveria ter soltado. Solte. Abra mão. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Tem alegria no nosso coração? Se tiver o Espírito Santo, tem que ter. Então, não é que eu quero provocar
e dizer que crente carrancudo é estranho para mim. Mas eu também não quero crente risonha, gargalhada, né? Não é assim. Mas tem que ter alegria no coração. A gente não pode ser gente triste. A gente nem tem razão para isso. A gente está vindo para o inferno. A gente só tem razão de se alegrar. E ainda Deus diz, pode colocar que eu faço. O que você precisa? Deus ouve a oração que é feita por pessoas piedosas. Deus ouve isso. Então a gente tem que colocar, descansar e se alegrar. Então talvez tenha gente que não se alegre em vir à casa do Senhor porque está segurando coisas demais. Solte e deixe Deus cuidar daquilo que Ele precisa cuidar. Então, sermos imitadores, ter a alegria do Espírito Santo. A última coisa, aí no verso 9. Teve o nosso ingresso no vosso meio, deixando ídolos. A palavra repercutiu. Como é que você sabe que a palavra repercute? Quando você chega, as pessoas deixam os ídolos. Só por Deus isso pode acontecer. Você é o mensageiro, mas as pessoas precisam deixar os ídolos. Por incrível que pareça, 1 João vai falar assim, depois de falar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, ele diz assim, irmãos, guardai-vos dos ídolos. Ele fala isso para a igreja. 1 João, a carta do amor. Ele diz, guardai-vos dos ídolos, precavenha-se dos ídolos, vigiem para não confiarem, para não confiarem naquilo que é mal ou falso. Então, a igreja corre o risco de, na sua vida espiritual, confiar naquilo que é falso? Sim, e tudo aquilo que é falso é um ídolo. Há vários textos, né? Mas alguns deles eu acho que são interessantes para nós. Gênesis 31, 19. E a gente vai encerrar. Eita, hoje eu estou... aquele problema com Labão, né? 31, 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Nossa, em vez do pai ser o temor de Isaac, Deus ser referido como temor de Isaac, o pai era referido como alguém que tinha ídolos no lar. E, bicho, os filhos estão olhando se a gente teme a Deus ou tem ídolos no lar. Veja que a filha vai pegar e vai seguir exatamente o mesmo caminho de seu pai. Ela vai guardar, ela não joga fora os ídolos do lar de seu pai, ela esconde os ídolos do lar de seu pai. Se o pai e mãe não jogarem fora os ídolos, os filhos vão guardar aquilo que os pais também guardam. Ainda que aquilo que os pais guardam seja lixo. Oh, obrigado aí. Acabou. Então, cuidado com aquilo que você guarda, porque seu filho, em tese, ele vai olhar para aquilo que você está guardando. Primeira coisa que nossos filhos vão fazer. Se nós guardamos lixo, eles guardam lixo. Se a gente teme a Deus, eles vão, em tese, ir pelo caminho do temor. Ok? 1 Samuel 15, 23. Olha que texto. Diz assim, verso 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, a teimosia, né, é como a idolatria e culto a ídolos no lar. Teimosia é semelhante à idolatria. Igreja não pode ter ninguém teimoso. Diferença de teimosia para perseverança, erro e acerto. Teimoso mantém o erro, perseverante mantém o acerto. Ambos mantêm alguma coisa, ou o temor de Isaac, o lixo. Então, a igreja
incorre no pecado da idolatria? Somente se a igreja for teimosa. E as pessoas dizem assim, não, pastor, não fala com fulano não, porque ele faz a sua vida inteira desse jeito. Então, ele é idólatra? Então, se alguém for falar com ele e for bíblico, entre nós tem que ser assim. Fulano, deixa eu conversar com você, com jeito, né? Manso. Olha, isso aqui parece que não é legal, isso aqui não está... Não, é verdade, você olha, puxa vida. Por quê? Porque eu respeito Deus. Então, isso aqui eu não posso fazer, opa. Tinha um camarada que ele... Isso não foi comigo não, tá? Por aí. Ele era viúvo e tinha um monte de casinho lá com prostituta. Mas toda vez que alguém ia falar com ele, o cara passava mal. Para ter casa com prostituta não passava, para ir conversar passava. Beleza, o pastor foi lá, e não fui eu, só estou mencionando, o pastor foi lá conversar, fechou a porta, ele começou a passar mal, o pastor trancou a porta e jogou a chave pela janela. Você morre ou a gente vai resolver isso aqui hoje. Porque se existe o Espírito Santo, tem que ter mansidão. Teimosia dentro da igreja é tido aqui como idolatria e culto a ídolos do lar. Por quê? Culto a ídolos do lar, o que um ídolo faz? Qual é a diferença de um ídolo para Deus? Tá, eu sei, um existe, outro não. Mas, basicamente Deus você não controla e o ídolo você bate um tambor e ele faz o que você quer. Não é assim? Você dá tanto, ele volta, joga uma galinha preta, ele volta, você faz qualquer coisa, é você que manda o que o ídolo quer fazer. O que aconteceu? Ai, eu já estou terminando. Ai, que fofo. Uma pastilha. É para eu terminar ou é para continuar? Eu não entendi agora aqui. Entendeu? O ídolo, ele é seu escravo. Então, uma pessoa que tem culto a ídolos no lar é uma pessoa que diz: o que prevalece é a minha vontade. Mas Jesus Cristo diz: eu tenho uma coisa que vocês não conhecem, fazer a vontade do meu Pai. Então, toda vez que a gente for conversar entre nós, eu começo a perceber, e você também pode perceber comigo, se existe uma tendência para a idolatria. Qual é? A tendência para teimosia. E como é que eu sei se é teimosia? Se o que você vai manter é certo ou errado. Se o que você está mantendo é certo, isso é perseverança. Quem quer tirar do caminho da perseverança, você pode continuar firme. Não saia. Agora, se o que a pessoa está dizendo, o que você está fazendo é errado, e você diz, mas eu vou ficar assim mesmo porque... Não tem porquê. Entre nós não existe porquê. Porque se isso acontecer, ele diz, a obstinação é como a idolatria e também como culto a ídolos do lar. Então tem gente que cultua a ídolos do lar. Cultuar a ídolos do lar é cultuar a si mesmo, irmão. É cultuar a sua própria vontade, fazer tudo a sua imagem e semelhança. Então, para a gente cabe teimosia? Eu acho que não. Mas, às vezes, a igreja incorre em teimosia? De maneira geral, estou falando assim, né? Pode incorrer. Por quê? Porque tem gente, a gente sabe no conselho isso, a gente vai conversar, puxa, é difícil. O trato, você vai falar, nem que seja com gentileza, com carinho. Deve ter essa conversa carinhosa entre nós? Não é fácil, irmão. A gente trocar não é fácil. Vamos admitir aí, beleza? Mas a gente precisa ter um coração dizendo, desde que alguém seja manso para falar, você precisa ser manso para ouvir. De fato, isso aqui não foi legal. Puxa, é verdade. Porque a gente está se aperfeiçoando, não é assim? Mas como é que vai se aperfeiçoar? Se a gente conversar entre nós. O que não pode acontecer não, eu não posso falar com você porque você não pode falar com fulano porque aí virou o quê? Virou culto a ídolo no lar. Isso aí chama-se idolatria. Ok? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também vai te rejeitar. Segunda Reis, que horas são? 11 horas. Último texto, então. Segunda Reis. Opa. Esse é um texto legal, cara. Oxe, estou ficando doido aqui. Segunda Reis, 23.
Olha lá. Ó. No verso 21, você tem a celebração da Páscoa. 2 Reis, capítulo 23, verso 21. No contexto da celebração da Páscoa, vem Josias, no verso 24, aboliu também, no contexto da celebração da Páscoa, médiuns, Josias, né? Médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam em Judá e em Jerusalém, para se cumprir as palavras da lei. Ou seja, para a comemoração da Páscoa, os ídolos do lar precisam ser jogados fora. Pegou aí a circunstância? Para comemorar a Páscoa, Josias diz, vamos jogar fora os ídolos do lar, bicho. O ídolo do lar e Páscoa não dá, bicho. Culto a ídolo do lar e Páscoa não dá. Então, a gente não tem Páscoa, tem ceia. Então, ceia e ídolos do lar, não dá. Tem um monte de gente que vem para a ceia e quer ter culto a ídolos do lar. Como? Sendo teimoso. Burro chuco. Igual junco. O próprio Deus fala isso no Salmo, né? Não seja como os animais, somente debaixo de cabresto. Seja manso. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e trareis descanso para as vossas almas. Ser manso é uma bênção. Pastor, vim conversar com o senhor. Pois não. Ó, isso aqui não está legal. Puxa, é verdade, né? Beleza. Manso com manso. O problema é que no Antigo Testamento tinha ovelha, que o texto diz lá, que ficava do lado de ovelha, e para que a ovelha não bebesse água limpa, ela botava a pata na água, para vir aquele barro, e a sua ovelha, irmã, beber água suja. Então, ele coloca isso como uma metáfora de atitudes de crentes dentro da igreja, que não deixa o irmão beber água limpa e fica sujando a água só para o irmão beber água suja. Tem ovelha que é o cão, velho. Ovelha que não é fácil não, viu? Entendeu? Mas, gente, com paciência, você vai olhando. Então, minha palavra aqui, a palavra aos pais. Corrijam seus filhos. Vocês precisam corrigir seus filhos. E se seus filhos forem teimosos, leiam esses textos para os seus filhos. Filho, não dá para participar da ceia e ser teimoso. Se filho, teimosia não cabe. O pai não é teimoso, por que você é assim? Vamos conversar, então. Porque se você não corrigir seu filho, alguém na igreja vai precisar fazer. Os diáconos, os presbíteros. A gente se ajuda, eu sei disso, mas ajuda a gente também a te ajudar. Porque senão não dá, velho. Ajuda a gente a ajudar. E se a gente é capaz de falar um A para o seu filho, tem cara que é capaz de nem voltar na igreja. Se o A for falado de maneira correta, bem direitinho assim, mas tem gente que não pode, gente. Vamos ser mansos na igreja, não pode ter obstinação entre nós. Vamos participar da ceia, a gente vai participar no primeiro domingo, né, de março. Então, toda vez que você vier participar da ceia, preste atenção. Cara, tem teimosia dentro de mim, porque se tiver teimosia, ceia e teimosia não bate. Não combina essas coisas. Isso é ídolo. Isso é idolatria no meio da igreja. Ah, não tem um poste lá na sua igreja, mas tem dentro do seu coração, tem um monte. Quem? Você. É você que cabe, reina. Dentro. Não pode. Deus é quem tem que reinar. Fala aí, nega. Dá o microfone para a Vossa Excelência ali e a gente termina. Chiquérrimo. A gente precisa falar para os nossos filhos, desde a mais tenra idade, o conceito de pecado, porque muitos filhos, eles estão crescendo sem esse conceito de pecado. E aí eu me lembro de quando a Raíssa tinha ainda os seus 2 anos, naqueles momentos de rebeldias normais, de 2 anos, normais, entre aspas, porque eu preciso falar para o meu filho que ele está pecando. E nesses momentos de disciplina, filha, arranca esse pecado do seu coração, minha filha. Você tem que tirar esse pecado do seu coração. Aí ela dizia, não, e ela era tão pequena que ela não entendia o arrancar. Mãe, por favor, não arranca meu coração. E eu pensava comigo, se for preciso arrancar seu coração para tirar esse pecado, eu vou arrancar. Né? Então, assim, a gente precisa dar esse conceito de pecado, de desagrado, de tristeza. E termina a disciplina, vamos orar junto. Não quero orar. Vai orar, se não orar, vai ser disciplinado de novo. Né? E aí ora meio amarguradinha ali, repete com a mãe. A mãe também chorando, o pai também chorando. Mas esse conceito de pecado e de arrependimento precisa ser incrustado
ministrado nos nossos corações e dos nossos filhos. É né? isso. Muito obrigado, Vossa Excelência. Está certíssimo. Quem sou eu para contrariar? Tá? É isso mesmo. Então, em 1 Tessalonicenses, a contribuição de vários irmãos. Segundo, sermos imitadores de quem é digno de imitação, né? Guardadas as proporções. A alegria no Espírito Santo, a gente deve ter essa alegria no nosso coração. E também a gente deve aprender a deixar os ídolos, deixar a teimosia. Né? Se isso acontecer, certamente a gente vai experimentar grandes contribuições no crescimento da igreja. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, dá-nos graça, nos fortalece a cada dia e nos ajuda a experimentarmos isso, essa contribuição de várias pessoas, nos ajuda, Deus, a termos a experiência de quão bom é temer o Senhor. Dá graça, Pai, para que venhamos a imitar quem é digno de imitação. Ajuda-nos a nos ajudarmos nesse sentido e a termos alegria no Espírito Santo. Dá essa alegria a cada um de nós, por amor do Teu nome. E ajuda-nos a sermos pessoas que ajudam outros a deixarem os ídolos e nós também. Que não haja teimosia no nosso meio, mas haja o arrependimento que vem do Senhor. Um arrependimento que traz vida. Dá-nos mansidão para conversarmos uns com os outros, para corrigirmos uns aos outros, e onde houver algum erro e algum equívoco, que da parte de quem precisa recuar, que haja esse recuo. Porque um dos frutos do Espírito é essa mansidão. Ajuda-nos a sermos mansos, a recuarmos e a fazermos a Tua vontade e não a nossa. E assim, ó Deus, experimentaremos grandes benesses dos céus sobre a nossa igreja, sobre o nosso convívio, sobre os nossos irmãos. Guarda-nos nessa paz e a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.